Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o Frame Generation ali da Nvidia causa mais latência. Mas, na prática, o que isso realmente vai afetar no desempenho do seu jogo? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Pessoal, eu me chamo Santos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E galera, você achar que 190 FPS significa melhor performance, talvez você esteja um pouco enganado. Pois, então me explica por que seu mouse parece atrasado, mesmo com uma RTX de última geração. Bom, você vai descobrir aqui a verdade que ninguém te contou sobre a geração de quadros. Sim, ela deixa o jogo mais bonito, mas pode destruir sua jogabilidade. Galera, com essas novas GPUs aí do mercado, essa nova linha Blackwell aí da Nvidia, uma RTX 5070 Ti, 5080, 5090, eles prometem desempenhos absurdos. Até a própria 5050 que foi lançada por último, a Nvidia bota os testes ali, comparação, né, com o Frame Generation lá no talo ali, para poder enganar a galera, dizendo, olha, a performance aqui da placa de vídeo, e na hora é só mentira. Um exemplo clássico foi a 5070 de ser dita ali, lançada com a mesma performance com uma 4090. E nós vimos que isso é só balela, né? Então, DLSS 4 Frame Generation, que é o Multi Frame Generation, né? Na verdade, muita gente correu aqui para comprar essas placas de vídeo pensando que teria esse tanto de performance aí, que seria uma tecnologia que salvaria a humanidade. Mas isso tudo está errado, galera. Pois uma taxa de quadro altíssima não significa que o jogo vai parecer mais responsivo. E aí que entra um novo estudo aqui da galera da Tom's Hardware, que fez esse estudo, tá certo? Então, esse artigo aqui que eu trouxe aqui para você desse vídeo, é um estudo deles aqui, que trouxe uma nova forma de medir o verdadeiro impacto da geração de quadros, que é o tal do MAUT. MAUT significa Maximum Acceptable Latency Threshold, ou em português, claro, o limite máximo de latência aceitável. Eu provavelmente pronunciei esse inglês totalmente errado, então se você for um professor de inglês, se for um entendedor, um bilíngue, né, não me xingue nos comentários, porque eu sou apenas um brasileiro médio CLT que fala errado, tá certo? Então, não julgue o nordestino, pelo amor de Deus. Bom, galera, então esse estudo aqui que eles trouxeram, eles vieram conseguir medir através de placas de vídeo mesmo potentes, para poder mostrar pra gente qual realmente é a latência mais aceitável que nós podemos ter. Porque, vamos lembrar, o que é latência? Latência é o tempo de resposta aqui do jogo. Por exemplo, eu tô aqui jogando um codezinho, eu cliquei na mira e atirei. O tempo de como é? Quando eu clico para atirar, o tempo de resposta, a latência é quanto tempo o boneco lá no jogo vai atirar depois que eu apertei no botão. Por exemplo, apertei no botão, mas teve um milésimozinho aqui de segundo, demorou a mais para poder o boneco começar a atirar e eu acabo morrendo. É tipo isso, dizer, ah, eu tô clicando, o boneco não fez isso, ah, eu tô abrindo paraquedas, eu tô apertando espaço aqui e o boneco não abriu paraquedas. Então, isso que é a latência, é o tempo de resposta ali do seu jogo em relação ao comando que você tá usando aqui no teclado ou no mouse, tá certo? É basicamente isso. Então, o Multi-Frame Generation, ele aumenta essa latência, mas, segundo esse estudo aqui deles, eles vieram ali qual o limite de latência aceitável aqui para que não nos atrapalhe no jogo. Obviamente, isso depende de pessoa para pessoa, porém eles fizeram aqui uma média e também ensinaram e nos mostraram mais algumas coisas aqui que você vai aprender nesse vídeo, tá certo? Em vez de olhar só para FPS, o feeling do jogo, o MAUT analisa quando a latência de entrada começa a estragar sua experiência. Bom, eles fizeram o teste aqui no Alan Wake 2 e o pessoal descobriu o seguinte: abaixo de 30 ms é uma experiência perfeita. Entre 30 e 45 ms ainda está ótimo. Acima de 60 ms, seu personagem parece estar bêbado. O ms é o tempo de resposta, certo? É um milissegundo. Então, abaixo de 30 ms tá certo, a experiência ali tá top. Acima de 60 milissegundos, você imagine o Red Dead, você já deve ter jogado o Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2 é um ótimo exemplo disso. Você já deve ter prestado atenção que quando você clica no boneco no arco, você apertou pra frente, ele faz uma animação assim, ó. Tipo assim, ele parece que tem um delayzinho para começar, mas isso não é só questão da latência. Obviamente pode em algum momento ou outro ter, mas é questão do realismo do jogo. Aquilo ali do Red Dead é uma coisa, porque você clica no boneco, sei lá, desculpa, clica no arco para ele girar, ele faz isso aqui, ó. Mas aquilo ali
demora um pouquinho mais por conta do realismo do jogo, que ele é a própria mecânica do jogo. Mas e outro jogo que é mais responsivo, que o boneco não faz essa animação. Então, imagine outro jogo com essa coisa do Red Dead Redemption 2, sendo que o Red Dead é proposital e o outro jogo não, é latência. Então, é basicamente isso. Você clicou para a direita, o boneco tá aqui, demora um pouquinho, ele vai. Aí você clicou para a direita e para a esquerda, o boneco ele vai aqui, e depois que você soltou o botão, aí que ele vai ir para a esquerda. Então, é basicamente isso que o 60ms, né, que a latência 60ms vai atrapalhar para você. E adivinha o que acontece quando você ativa o Frame Generation? Você ganha FPS, mas não melhora a latência de entrada. Porque a resposta aos seus comandos ainda depende da engine base do jogo, que não foi acelerada, tá certo? E para investigar isso, os caras do Tom Hardware usaram duas ferramentas potentes. O Frame View da Nvidia, que mede a latência do seu PC, entre aspas, né? E o outro foi o Present Mon da Intel, que mede da entrada até o photon da tela. Photon, pra quem não sabe, é ali mesmo o mínimo do mínimo ali que eles vão investigar. Porém, são tecnologias aqui dessas empresas, mas podem estar uma margem de errozinho ali em alguma ocasião, tá certo? Então, não é 100% perfeito isso aqui. Bom, a meta era manter o jogo dentro de um mount de 60ms e comparar diferentes configurações de GPUs com DLSS, Multi-Frame Generation e outras otimizações. E aí veio a comparação polêmica entre uma RTX 5080 versus a RTX 4090. Bom, como eu falei anteriormente, a Nvidia tinha ali alegado que uma 5070 base, né, e superiores depois dela, com DLSS 4 ativado, poderia superar a RTX 4090. Sou absurdo, mas calma aí, tá certo? Nos testes, a 5080 com DLSS no Ultra e com performance e Multi-Frame Generation 4x bateu 190 FPS. Uma 4090 com DLSS no modo performance bateu apenas 97 FPS, tá certo? Mas aqui tá a pegadinha, galera. Isso aqui foi no Alan Wake que eles tinham testado, tá certo? Essa configuração aqui foi no Alan Wake. Então vocês viram, mas 5080 com DLSS modo performance, mais Multi-Frame Generation 4x, 190 FPS, 4090 com DLSS performance bateu apenas 97 FPS, tá certo? A latência de entrada da 4090 era menor, ou seja, mesmo com menos FPS, ela respondia mais rápido aos comandos do jogador. Mesmo com FPS menor, que na teoria quanto mais FPS, melhor a performance do jogo. Mas aqui vocês viram que mesmo com quase o dobro de FPS, ainda assim a latência da 4090 com menos FPS foi maior do que da 5080 com Multi-Frame Generation 4x, tá certo? Não adianta ter 190 FPS se a resposta do seu mouse parece estar vindo com delay. E aqui que a coisa fica interessante, galera. Pois uma RTX 5070 Ti pode entregar 200 FPS em Quad HD com DLSS Ultra e no modo Performance e Multi-Frame Generation no 4x. Tendo preço ali, tinha antigamente, né, um preço de 4.200, mas hoje em dia esse preço baixou mais, tá 3.500, por aí assim, deu uma baixada bacana no coisa, né? Para o mesmo desempenho sem Multi-Frame Generation, você precisa de uma RTX 5090 que custa mais de 22 mil reais. Mas com essa da TI, um DLSS no Ultra Performance com Multi-Frame Generation 4x, você consegue 200 FPS em Quad HD. Para você ter esse 200 FPS em Quad HD sem essas tecnologias ativadas, você precisaria de uma 5090. Porém, obviamente, a latência vai ser maior na 5060 Ti, tá certo? Se você não é um jogador profissional ou competitivo de esportes, talvez esse lagzinho, entre aspas, né, de entrada nem faça tanta diferença. Obviamente, vai depender de você e do que você vai sentir ao jogar o jogo. A Nvidia ela tem tecnologias para melhorar essa latência aí. Eu esqueci qual é o nome que eles dão. Meio que trouxeram para tirar esse problema aí que tem da latência, né, para tentar diminuir mais. Porém, ela ainda existe. Mas se você quer a menor latência possível, nenhuma mágica de geração de quadros vai substituir uma GPU bruta, né? Então, você quer ali zero latência, mas com uma alta taxa de FPS, então você vai ter que ir na GPU bruta mesmo, que são as mais caras, né? Mas aí vai de pessoa para pessoa.
Então, a geração de quadros não torna uma GPU barata igual a uma top de linha. Ela melhora a aparência, mas não a resposta. O marketing da Nvidia até pode dizer que a 5070, entre aspas, bate a 4090, mas isso só é verdade nos gráficos, não na mão do jogador. E com o tempo, mais e mais jogos vão adotar o Frame Generation e por isso entender o malte vai ser mais importante do que nunca. Então, antes de gastar 20 mil reais numa placa de vídeo, ou então confiar cegamente em promessas de 200 FPS aí dessas empresas, pense um pouquinho, tipo assim, a resposta ao seu clique é tão importante quanto os gráficos que você vê ou não? Você realmente vai sentir uma diferença muito grande? Bom, aí vai daqui, ó, os olhos de cada jogador e da experiência que você vai ter. Em jogos de campanha, normalmente isso aí você não vai sentir tanto. O que você vai sentir mais essa diferença, essa latência, vai ser em esportes, né? Em jogos competitivos, um Fortnite, um COD, um Battlefield da vida aí. É desse tipo de jogos que você vai acabar sentindo um pouco mais, certo? Mas aí vai de pessoa para pessoa, obviamente, né? O Frame Generation é o futuro? Com certeza, porque eles vão fazer cada vez mais placas com essas tecnologias, tá certo? Mas ele não vem sem efeitos colaterais. Mas provavelmente essas empresas vão trazer alguma tecnologia para melhorar essa latência aí. E não é uma coisa de outro mundo, assim. Só se o Multiframe Generation ele só não é bom também quando o teu jogo, por exemplo, você tá tua placa de vídeo tá puxando só 30 FPS num jogo. Ela tá sofrendo ali para puxar aquele 30 FPS. Se você ativar o Multiframe Generation, aí, meu amigo, vai ficar ruim demais. Ela vai puxar 60 FPS, mas a latência e a qualidade do jogo vai ficar feio demais, porque o Multiframe Generation ele vai te ajudar a placa de vídeo, por exemplo, a placa de vídeo tá pegando 70 FPS e você quer ativar o Multiframe Generation para pegar 100, para pegar 90. Aí sim, ela vai dar uma ajudada ali, sua placa vai conseguir trabalhar ainda uma coisa. Mas quando sua placa já tá sofrendo para entregar 30 FPS da vida, você ativar mais outra tecnologia, normalmente isso acontece com placa que tem só 8 GB de RAM, que ela já tá sofrendo ali para ativar para tá segurando um quadro ali mesmo bem baixo. Se você ativar outra tecnologia, ela vai sofrer 2 vezes mais. Aí, meu amigo, o jogo vai ficar feio e a latência vai ficar lá em cima, né? Por mais que você, na sua tela vai aparecer lá de 30 para 90 FPS ou para 60 FPS. Mas a responsabilidade do jogo vai estar péssima. Mas deixa nos comentários, galera, se você já sabia o que era esse Frame Generation, se você não sabia, sabia essa questão da latência. Deixa aqui nos comentários e se você já pensou sobre isso, ou se você já utiliza esse Frame Generation aí. E deixa aqui nos comentários a sua opinião e também sua jogabilidade, como é que é. Se você já usa esse Multiframe Generation, se você acha que fica ruim ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque o importante de tudo, no final das contas, é você com o seu PC e o seu jogo. Se tá bom pra você, top, galera. Top. E dane-se quem estiver fazendo vídeo dizendo que tá ruim ou que é mal. Se você tá se divertindo, você tá bom pra você, acabou-se. É isso que importa, né? Então deixe nos comentários e não esqueça de ativar o like, inscrever-se no canal e você estará me dando um apoio gigantesco, tá certo? Então até o próximo vídeo, valeu e eu fui!